Fala, meus amigos do canal, pessoal do YouTube, tranquilo? Conforme prometido, estou de volta aí, 13ª, 14ª questão, atendendo aí a campanha do Black Friday, né? Vamos aí resolver a parte de formação militar naval, vamos lá. Duas questões, uma questão prova 2016, outra questão foi a nossa banca aqui, RF, que elaborou a questão. Aqui nosso folder do canal, pedindo o apoio aí dos senhores, assinantes, concurseiros, pessoal que está prestando concurso para a Marinha, para os Correios também. Enfim, o canal é de vocês, curtam, compartilhem, se inscrevam, ok? Vamos seguindo aqui, não quero demorar muito aqui. Vou falar um pouquinho aqui sobre o edital, questão aqui da nossa Constituição de 88, questão praticamente certa de cair, tá? Onde eu vou abordar aqui o artigo 142 e o artigo 144, tá? Então eu estou no título 5, que fala da defesa do Estado e das instituições democráticas, capítulo 3, título 5, capítulo 3, tá? Leitura altamente recomendada, não só desse artigo como do 143, que eu não coloquei aqui, 142, 143 e 144. Recomendo a leitura atenta. Então, 142 fala o quê? Fala das Forças Armadas, são constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, e essas Forças Armadas, elas são instituições nacionais permanentes, tá, e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob autoridade suprema do Presidente da República. E as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa destes poderes constitucionais, também destinam-se à garantia da lei e da ordem. Eu acho que já está meio autoexplicativo, né? Então, capítulo 3 trata da segurança pública, artigo 144, menciona a seguinte afirmação: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos, tá? Não são Forças Armadas: Polícia Federal, PF, Polícia Rodoviária Federal, PRF, Polícia Ferroviária Federal, PFF, Polícias Civis, PC, Polícias Militares, PMs, e os corpos, né, de bombeiros militares. Ok? Incolumidade é uma palavra que não é muito comum, tá? Significa segurança, garantia de bem-estar das pessoas, tá? Então, a segurança pública é exercida para a preservação da ordem pública e da segurança das pessoas, e para o bem-estar dos cidadãos, né? E do patrimônio também. Seguindo aqui, vamos fazer aqui uma definição rápida também. A Polícia Federal destina-se à apuração de infrações penais, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, exercer funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. E por último, a Polícia Federal exerce com exclusividade as funções de polícia jurídica da União. Polícia Federal, União. Polícia Rodoviária Federal, cabe. Qual é a função? Patrulhamento ostensivo das rotas federais. PFF, cabe
Ao PFF, o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. PC, cabe qual é a função? Função de polícia judiciária e também de apuração das infrações penais, exceto, presta atenção aí pessoal, Polícia Civil não trabalha com a parte de infrações militares, tem a Justiça Militar que tem esse fim. Agora seguindo aqui, a Polícia Militar cabe o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. E Corpo de Bombeiros cabe principalmente aí a execução de atividades de defesa civil, né? Temos aí agora falando das guardas municipais, né? Função principal é a proteção de bens, serviços e instalações municipais, conforme a lei dispuser. Tranquilo, amigo? Meus amigos, vamos seguindo aqui. Isso aqui é bem interessante. Eu tive que pesquisar muito para poder achar essa explicação. Eu melhorei um pouquinho. Mas afinal, Renato, qual é a principal diferença entre PM, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal? Então tá aqui. Tá muito bem explicado aqui. Tá? Polícia Federal. Ela está subordinada ao Ministério da Justiça e é instituída por lei, como sendo um órgão permanente, organizado e mantido pela União, pessoal. De acordo com a nossa Constituição de 88, a principal função da Polícia Federal é exercer a segurança pública para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sobretudo exercendo atividades de polícia judiciária. Por conta disso, a Polícia Federal se assemelha mais à Polícia Civil, atuando de forma majoritária na investigação de crimes contra a nação. Polícia Federal, crime contra a nação, sendo responsável a Polícia Federal pela elucidação, inibição, coibição de crimes de escala nacional que naturalmente afetem o país. Exemplo, quanto ao sistema financeiro, por exemplo, Lava Jato, Operação Carne Fraca, Polícia Federal fazendo parte dessa investigação aí, crime contra a nação. Polícia Rodoviária Federal tem como principal atribuição cuidar do patrulhamento das rodovias federais, naturalmente, monitorando o tráfego de veículos, embora também tenha passado a exercer trabalhos que extrapolam sua competência original, tá? Como, por exemplo, atuação dentro das cidades e matas brasileiras, em conjunto com outros órgãos de segurança pública. A Polícia Rodoviária Federal está subordinada ao Ministério da Justiça e a sua função se assemelha ao trabalho da PM. No caso, a PM tem a função de fiscalizar as cidades e rodovias estaduais. Polícia Rodoviária Federal, Rodovia Federal. Polícia Militar fiscaliza as cidades, que é a forma ostensiva, e também as rodovias estaduais pertencem à PM. Olha que interessante. Uma reportagem bem recente, tá? Essa aqui. Polícia Civil, tal como a Polícia Militar, está subordinada também às forças estaduais, tá? E não ao Ministério da Justiça, não é isso? Como é que está o outro aqui? É o Ministério da Justiça. A Polícia Civil está subordinada às forças governamentais estaduais. A Polícia Civil é responsável pela investigação e elucidação de crimes praticados em seu território, e também responde pela elaboração de boletins de ocorrência de qualquer natureza, expedição de cédula de identidade, expedição de atestado de antecedentes criminais e também de residência. A Polícia Civil exerce funções de polícia judiciária de cunho mais investigativo, e é dirigida por delegados de polícia que coordenam as atividades dos agentes. Os peritos criminais e médicos legistas também são policiais e, nesse caso, são especialistas, cargos que exigem nível superior
E esses policiais assessoram o processo investigatório com este conhecimento especializado. Polícia Militar aqui no Rio, né, que eu estou no Rio nesse momento, são aquelas viaturas, Polícia Militar, estou falando agora, voltei para o militar. São aquelas viaturas azuis, geralmente são, aquele carro é o Voyage azul. O Voyage preto é a Polícia Civil. Tá? E Polícia Militar, aqui, é um órgão estadual, responde pelo policiamento ostensivo e pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública. Os policiais militares são considerados pela Constituição como força auxiliar e reserva do Exército. Presta atenção aqui que é importante. Por conta disso, a PM está estruturada operacionalmente de maneira similar ao Exército, organizada em comandos intermediários, batalhões, companhias e pelotões. Isso que é importante. A PM é uma força auxiliar, e reserva do Exército. Porém, a PM está subordinada ao governador do Estado, enquanto que o Exército Brasileiro está subordinado ao Presidente da República. Isso aqui é importantíssimo, informação difícil de buscar, eu consegui achar. Tá? Aqui estou acabando já o vídeo, a gente vai para a questão. Tá? São duas questõezinhas aí. Vamos lá. Então, resumindo aqui, a gente escuta muito também falar, pessoal, Forças Armadas, naturalmente, e Forças Auxiliares. E gera muita dúvida, tá? As Forças Armadas, como o próprio nome já falou, são nossas forças regulares. Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira. Que armadas, com armas, material bélico, acabam tendo a finalidade de que defender nosso território, mantendo a nossa soberania perante os demais países. As Forças Armadas estão subordinadas ao Ministério da Defesa. Tá? A Polícia Federal, Polícia Rodoviária e Polícia Ferroviária Federal, elas estão subordinadas ao Ministério da Justiça. Forças Armadas, Ministério da Defesa, isso é importante. Forças auxiliares, quem são? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar, Civil e Corpo de Bombeiros. E como o próprio nome diz, já menciona, as forças auxiliares auxiliam o governo nos três âmbitos do poder, no âmbito federal, estadual e municipal, né? E visa manter o dispositivo constitucional da lei e da ordem interna, manter a lei, né, e a ordem interna. Então aqui, ó, como eu já havia falado, as forças auxiliares ficam subordinadas aos governos de estado, com exceção da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal, que está vinculada, está subordinada ao Ministério da Justiça. As demais estão subordinadas ao governo dos estados. Foi o que eu não mencionei, né? Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Polícia Civil, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Polícia Civil do Rio de Janeiro. Do Estado do Rio de Janeiro. Então, estão subordinados ao Estado. Perfeito? E fechando o grande Black Friday, duas questões por preço de nenhuma. Essa foi a promoção do dia. Tem que botar lá o cupom. Então vamos lá. Brincadeiras à parte, vamos falar sério agora. De acordo com a nossa Constituição, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, perfeito, por meio dos seguintes órgãos, exceto, sublinha, risca, bota uma caveirinha do lado, perigo. Das que estão aqui, apenas uma não tem essa função, tá? Vou voltar aqui para ajudar vocês. Aqui, ó, a segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos é exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas do patrimônio, através desses órgãos aqui. Então, vamos olhar aqui esses 5 órgãos e ver o que ele mencionou que não está aqui dentro. Está aqui de cara: Polícia Civil pertence, Polícia Rodoviária Federal pertence, militares do Corpo de Bombeiro pertence, Polícia Federal, Guarda Municipal não tem essa função constitucional, não está abarcada aqui nesse perímetro aqui. Então, o que está errado, a exceção é a letra D. E aqui, a nossa banca aqui, nós fizemos a nossa banca de uma pessoa só, né? Fez aqui essa questão. De acordo com a Constituição também, 88, qual das opções mencionadas abaixo, né, qual dos órgãos, não são, quais as opções fica melhor, né? São organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República, e que estão destinadas à defesa da pátria e também à garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem. Qual das opções abaixo se encaixa aqui nesse perímetro aqui, nessa função, esse nicho constitucional? Ministério da Defesa, Forças Auxiliares, Polícia Federal, Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, ou Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira. Vamos voltar lá? Vou voltar aqui, ó. Então, se você pegar o artigo 142, der uma nova lida, vai perceber que a questão foi proveniente aqui desse artigo 142. Questões que são assim praticamente cópia da lei, a gente chama que são questões de letra de lei. É um termo usado, tá? Praticamente pega um artigo e faz uma questão a partir do artigo. Letra de lei. Então as duas questões são letra de lei que cai muito, e quem não tiver bem entendido, não só ler, mas ter entendido a abrangência e a função, né? Não basta só ler, tem que entender, fazer uma síntese, fazer mapa mental, enfim, fazer um planejamento de estudo para poder absorver melhores ideias. Então tá aqui, ó. Então gabarito, quem tem essa função é atualmente as Forças Armadas, representadas pela Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira. Perfeito, certinho, tranquilo. Então isso aí, meus amigos, muito obrigado. Vamos voltar aqui como de praxe a nossa tela, o nosso militar prestando continência, né? Então é isso aí, meus amigos, muito obrigado aí. Desculpa a brincadeira do Black Friday, só para descontrair um pouco, tá? São 23h30 agora. Acho que o Black Friday até já começou. Mas isso aí, meus amigos, importante vocês estarem estudando, acreditando, né? Nós estamos aqui para dar apoio para vocês, tá? Vai aparecer em cima para vocês se inscreverem. Tem o playlist também aí logo acima, vocês vão ter o playlist aqui, tá? Muito obrigado pela confiança. Compartilhem, por favor, para que a gente possa sempre estar postando novos vídeos aí e ajudando vocês aí ao grande sonho de vocês, que é ter uma vida mais tranquila e mais estável, beleza? Muito obrigado, um grande abraço, bons estudos, fiquem com Deus.